Milionário fica atônito ao encontrar sua ex-esposa segurando um bebê nos braços na porta de sua mansão. O que parecia uma visita inesperada, logo se transforma em uma revelação surpreendente, trazendo à tona segredos do passado e uma verdade impactante que mudará para sempre o destino de todos os envolvidos. Olá, espectador. Obrigado por estar aqui. Deixe um like e nos conte nos comentários o que achou da história e de qual cidade está nos assistindo agora. Vamos continuar com a história. A manhã paulistana despertava preguiçosa, envolta em uma névoa típica do outono que se aproximava. Gabriel Souza observava a cidade através das amplas janelas de seu escritório no último andar do edifício que abrigava a sede de seu império empresarial. Aos 35 anos, ele havia conquistado tudo o que a maioria das pessoas sonhava: poder, prestígio e uma fortuna considerável que lhe permitia viver com todo o luxo que desejasse. Seu reflexo no vidro da janela revelava um homem de traços marcantes, vestido em um terno italiano impecavelmente ajustado. Os olhos azuis, herança de sua avó paterna, contrastavam com os cabelos escuros, sempre meticulosamente arrumados. Era uma imagem que transmitia confiança e sucesso, mas que também escondia um vazio que nem todo o dinheiro do mundo conseguia preencher. Naquela manhã, algo o incomodava mais que o habitual. Uma inquietação sem nome o acompanhara desde que acordara, como um presságio de que algo importante estava prestes a acontecer. Tentando afastar essa sensação, Gabriel concentrou-se nos relatórios financeiros que precisava revisar antes de sua próxima reunião. Senhor Souza, a voz de sua secretária soou pelo interfone, interrompendo seus pensamentos. Sua mãe está na linha 3. Gabriel suspirou profundamente. Antes de atender, Helena Souza, a matriarca da família, era uma mulher que inspirava tanto respeito quanto temor no círculo empresarial paulistano. Sua presença, mesmo que apenas por telefone, tinha o poder de alterar completamente o humor do filho. Bom dia, mãe. Ele respondeu, mantendo o tom profissional que sempre utilizava em suas conversas. Gabriel, querido, preciso que você venha almoçar comigo hoje, Helena disse, sua voz autoritária mal disfarçada por uma doçura artificial. Tenho alguns assuntos importantes para discutir sobre o futuro da empresa. Como sempre, não era um convite, mas uma ordem velada. Gabriel já estava acostumado com a forma como sua mãe conduzia não apenas os negócios, mas também sua vida pessoal. Desde o falecimento de seu pai, há 15 anos, Helena assumira um controle ainda maior sobre tudo e todos ao seu redor. Hoje não será possível, mãe. Tenho compromissos inadiáveis, respondeu, sentindo uma satisfação discreta ao negar o pedido dela. O silêncio do outro lado da linha foi eloquente. Helena não estava acostumada a receber não como resposta, especialmente de seu único filho. Quando ela finalmente falou, sua voz carregava um tom de advertência que Gabriel conhecia bem demais. Você está diferente ultimamente, filho, mais rebelde. Espero que não esteja deixando certas lembranças do passado interferirem em seu julgamento. Gabriel sentiu seu corpo tensionar. As lembranças do passado, às quais sua mãe se referia, tinham nome e sobrenome. Juliana Costa. O único amor verdadeiro que tivera, a única pessoa que o fizera questionar o caminho que sua família traçara, para ele. Mas isso foi há 5 anos, antes que ela desaparecesse sem deixar rastros. Não se preocupe, mãe. Meu julgamento está perfeitamente claro, respondeu secamente, encerrando a ligação. Decidindo que precisava de ar fresco, Gabriel pegou suas chaves e informou à secretária que faria uma pausa. O trajeto até sua mansão no Morumbi era relativamente curto àquela hora da manhã, e ele sempre encontrava paz ao dirigir seu próprio carro, um dos poucos momentos em que se sentia verdadeiramente no controle. No entanto, ao se aproximar dos portões de sua residência,
A visão que o aguardava fez seu coração parar por um instante. Uma mulher estava parada junto à entrada, segurando algo em seus braços. Mesmo à distância, ele reconheceria aquela silhueta em qualquer lugar. Juliana. Gabriel estacionou o carro a alguns metros de distância, sua mente processando a cena surreal diante de seus olhos. Juliana parecia mais magra do que se lembrava, mas ainda mantinha aquela postura determinada que sempre o havia cativado. Foi então que ele notou o que ela segurava: um bebê. O mundo pareceu girar em câmera lenta quando o pequeno rosto se virou em sua direção. Mesmo daquela distância, Gabriel pôde ver claramente os olhos da criança. Eram de um azul profundo, idênticos aos seus próprios olhos, idênticos aos de sua avó. Sua primeira reação foi sair do carro e exigir explicações, confrontar Juliana sobre todos esses anos de silêncio. Mas algo o deteve. Anos de negociações e decisões empresariais haviam lhe ensinado que, às vezes, a melhor estratégia era observar e entender antes de agir. Pegando o celular, ele discou rapidamente o número de Ricardo, seu amigo mais próximo e advogado de confiança. "Rick, preciso de você, agora", disse assim que o amigo atendeu. "E prepare-se, a história que tenho para contar vai mudar tudo o que pensávamos saber sobre os últimos 5 anos. Enquanto esperava Ricardo chegar, Gabriel continuou observando Juliana e o bebê de longe, seu coração dividido entre a raiva pela omissão e uma emoção nova e assustadora que começava a tomar forma em seu peito. A possibilidade de ser pai. Juliana ajustou Lucas em seus braços enquanto continuava esperando em frente à mansão dos Souza. O pequeno, com apenas 11 meses, brincava distraidamente com uma mecha do cabelo da mãe, alheio à tempestade de emoções que ela enfrentava. Naquele momento, 5 anos haviam se passado desde a última vez que pisara naquele endereço, mas as memórias permaneciam tão vívidas quanto as flores do jardim impecavelmente mantido. A decisão de voltar não havia sido fácil. Durante toda a gravidez e o primeiro ano de vida de Lucas, Juliana vivera em constante estado de alerta, mudando-se de cidade em cidade para escapar da influência de Helena Souza. Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, cada lugar servira como um refúgio temporário, mas nenhum oferecera a segurança definitiva que ela e seu filho precisavam. "Você está ficando inquieto, meu amor", murmurou para Lucas, ajustando a pequena touca que protegia sua cabeça do vento frio da manhã. Os olhos azuis do bebê, tão parecidos com os do pai, fitaram-na com aquela inocência que sempre fazia seu coração apertar. Era por ele que estava ali, enfrentando seus medos mais profundos. Enquanto aguardava, sua mente vagou para a noite que mudara tudo 5 anos atrás. Era uma festa de gala da empresa, e Juliana, então, uma jovem arquiteta recém-contratada para o novo projeto imobiliário dos Souza, estava radiante em seu vestido verde esmeralda. Gabriel a notara imediatamente, e o que começou como uma dança formal transformou-se em uma história de amor que desafiava todas as convenções sociais. Uma Souza não se mistura com funcionários, Helena costumava dizer, seu tom sempre carregado de desdém. Mas Gabriel e Juliana não se importavam. Durante 1 ano, viveram um romance intenso, cheio de planos e sonhos. Até a manhã em que Juliana descobriu que estava grávida. Sua primeira reação foi de felicidade pura. Já podia imaginar a expressão de Gabriel ao receber a notícia, o sorriso que tanto amava iluminando seu rosto. Mas antes que pudesse contar a ele, Helena Souza convocou-a para uma reunião privada que mudaria o curso de suas vidas. "Senhorita Costa", Helena dissera, sua voz fria como o mármore de sua sala de reuniões. "Acredito que temos um assunto delicado para discutir." Sobre a mesa de mogno, ela deslizou um envelope marrom. Dentro, fotos do teste de gravidez que Juliana havia feito na clínica particular, junto com um dossiê completo sobre sua família.
O que se seguiu foi uma aula magistral de manipulação. Helena expôs com precisão cirúrgica como poderia destruir não apenas a carreira de Juliana, mas também a de seus pais, que trabalhavam em uma empresa subsidiária dos Souza. Seria uma pena se seu pai perdesse o emprego justamente agora, com o tratamento de câncer de sua mãe em andamento, não acha? Juliana fechou os olhos, sentindo o peso daquela memória. Na época, acuada e assustada, aceitara o acordo proposto por Helena, uma quantia considerável de dinheiro em troca de seu desaparecimento. O dinheiro ela nunca tocara. Estava intacto em uma conta que mantinha como prova da manipulação de Helena. Mas agora é diferente, sussurrou para si mesma, apertando Lucas gentilmente contra o peito. Seus pais haviam falecido no ano anterior em um acidente de carro, uma tragédia que, ironicamente, a libertara das amarras que Helena usava para controlá-la. Além disso, durante esses anos de exílio, Juliana não ficara parada. Trabalhando como freelancer em projetos arquitetônicos, ela construíra sua própria reputação profissional e, mais importante, reunira evidências das práticas questionáveis de Helena Souza. Um movimento no portão chamou sua atenção. Por um momento, seu coração parou ao reconhecer o carro de Gabriel se aproximando. Mesmo após tanto tempo, a simples visão dele era suficiente para despertar uma avalanche de sentimentos. Observou quando ele estacionou à distância, claramente chocado com sua presença. Seu pai está nos observando, Lucas, murmurou para o bebê, que agora olhava curioso na direção do carro. Era surreal como o menino parecia uma miniatura de Gabriel, desde os olhos azuis até o pequeno vinco que se formava entre suas sobrancelhas quando estava concentrado. Juliana sabia que Gabriel não demoraria a agir. O homem que conhecera não era do tipo que ficava parado diante de situações complexas. Sua vinda até ali era apenas o primeiro passo de um plano cuidadosamente elaborado. Em sua bolsa, além dos documentos pessoais de Lucas, carregava um pendrive com todas as provas que reunira contra Helena. E-mails, gravações, documentos que evidenciavam anos de manipulação e chantagem emocional. Precisamos ser fortes agora, meu amor, disse ao filho, ajeitando uma mecha de seu cabelo escuro. Não estamos mais fugindo. Agora vamos lutar pelo nosso direito de ter uma família. O som de outro carro se aproximando fez Juliana voltar sua atenção para a rua. Reconheceu Ricardo, o melhor amigo de Gabriel, ao volante. Era esperado que Gabriel o chamasse. Ricardo não era apenas seu amigo mais próximo, mas também o advogado mais competente que Juliana já conhecera. A hora da verdade estava chegando. 5 anos de segredos, fugas e lágrimas silenciosas estavam prestes a vir à tona. Juliana respirou fundo, sentindo o peso do momento. Não havia mais volta. Era hora de Gabriel Souza conhecer seu filho e, finalmente, descobrir toda a verdade sobre o passado que sua mãe tanto se esforçara para esconder. Ricardo estacionou seu Mercedes próximo ao carro de Gabriel, observando a cena à sua frente com olhos analíticos. Em 15 anos de amizade, nunca vira Gabriel tão perturbado quanto no breve telefonema que recebera. Agora, entendendo o motivo, compartilhava do choque do amigo. Aquele bebê, Ricardo começou, ajustando os óculos de armação discreta. Tem meus olhos, Gabriel completou, sem desviar o olhar de Juliana e da criança. Os mesmos olhos da minha avó. Os 2 homens permaneceram em silêncio por alguns instantes, processando a magnitude da situação. Foi Ricardo quem primeiro recuperou a compostura profissional. Você quer que eu fale com ela primeiro? Gabriel negou com um gesto firme. Não, isso é algo que preciso fazer pessoalmente. Seu tom era resoluto, mas Ricardo conhecia bem o amigo para perceber a tempestade de emoções por trás daquela fachada controlada.
Enquanto caminhavam em direção ao portão, Gabriel sentiu cada passo como se estivesse andando sobre brasas. A distância entre os carros e Juliana parecia simultaneamente interminável e curta demais. Quando finalmente ficaram frente a frente, o tempo pareceu congelar. "Oi, Gabriel", Juliana disse suavemente, sua voz trazendo uma enxurrada de memórias que ele havia tentado enterrar durante anos. O bebê escolheu esse momento para soltar uma risadinha, quebrando a tensão do momento. Seus olhos azuis, espelhando os do pai, fixaram-se em Gabriel com curiosidade infantil. "Por que, Juliana?" A pergunta saiu mais como um sussurro rouco do que a acusação que ele planejara. "Por que esconder isso de mim?" Juliana ajustou Lucas em seus braços e Ricardo, percebendo a delicadeza do momento, sugeriu que entrassem na casa. O grupo se dirigiu à sala de estar da mansão, um ambiente elegante que, apesar do luxo, sempre parecera frio demais para Gabriel. "Ele se chama Lucas", Juliana começou, sentando-se em um dos sofás de couro italiano. "E antes que você pergunte, sim, ele é seu filho. Tem 11 meses. Gabriel sentou-se na poltrona oposta, seus olhos alternando entre o rosto do filho e o de Juliana. A semelhança entre pai e filho era inegável, e cada pequeno gesto do bebê parecia uma descoberta preciosa e dolorosa ao mesmo tempo. 11 meses, ele repetiu, fazendo as contas mentalmente. "Você já estava grávida quando desapareceu?" "Sim", Juliana respondeu, e sua voz tremeu ligeiramente. "Eu tinha acabado de descobrir." Ela abriu a bolsa e retirou um pendrive, colocando-o sobre a mesa de centro. "Mas a história é muito mais complexa do que você imagina, Gabriel. E sua mãe está no centro de tudo isso." Ricardo, que até então observava em silêncio, inclinou-se para a frente. "Que tipo de evidências você tem nesse pendrive, Juliana?" "Tudo", ela respondeu, seus olhos encontrando os de Gabriel. "E-mails, gravações, documentos bancários, cada ameaça, cada manipulação que sua mãe usou para me manter longe, para manter Lucas longe de você." Gabriel sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. "Minha mãe sabia? Ela descobriu antes mesmo que eu pudesse contar a você", Juliana explicou, sua voz agora mais firme. "Me chamou para uma reunião e deixou as coisas muito claras. Ou eu desaparecia, ou ela destruiria minha família. Minha mãe estava em tratamento de câncer na época, Gabriel. Meus pais dependiam dos empregos nas empresas Souza." Lucas, sentindo a tensão no ambiente, começou a ficar inquieto. Juliana o acalentou suavemente, e o gesto natural entre mãe e filho fez o coração de Gabriel apertar, pensando em todos os momentos que perdera. "Por que voltar agora?" ele perguntou, tentando manter a voz controlada. "Porque agora não tenho mais nada a perder", Juliana respondeu, uma sombra de tristeza cruzando seu rosto. "Meus pais faleceram ano passado em um acidente. Helena não tem mais como me ameaçar. E mais importante, Lucas merece conhecer o pai." Ricardo pegou o pendrive e conectou-o em seu laptop. Enquanto ele começava a examinar os arquivos, Gabriel levantou-se e se aproximou hesitante de Lucas. O bebê o observava com curiosidade, sem medo. Posso segurá-lo?" A pergunta, tão simples e ao mesmo tempo tão carregada de significado, fez os olhos de Juliana se encherem de lágrimas. Ela assentiu, levantando-se para passar Lucas para os braços do pai. O momento em que Gabriel segurou seu filho pela primeira vez foi como uma revelação. O peso do bebê em seus braços, o calor pequeno do corpinho, o cheiro suave de talco e aqueles olhos, seus próprios olhos, olhando para ele com confiança absoluta. Algo dentro dele, algo que estava adormecido há muito tempo, despertou com força total. "Meu Deus", Ricardo murmurou, ainda olhando para a tela do laptop. "Gabriel, você precisa ver isso."
São e-mails da sua mãe para vários contatos, organizando todo o esquema para manter Juliana afastada. Há até comprovantes de depósitos. Uma verdadeira operação de encobrimento. Mas Gabriel mal ouvia. Estava perdido nos pequenos dedos de Lucas, que agora exploravam curiosamente o botão de sua camisa. Era como se o mundo tivesse parado e nada mais importasse, além daquele momento. Ela vai tentar impedir, Juliana disse suavemente, quebrando o encanto do momento. Helena não vai aceitar perder o controle da situação. Gabriel finalmente desviou o olhar de Lucas para encarar. Juliana! Seu rosto assumiu uma expressão determinada que ela conhecia bem dos tempos em que trabalhavam juntos. Não vou permitir, ele declarou, sua voz carregando uma certeza absoluta. Não depois de tudo isso, não depois de conhecer meu filho. Ricardo fechou o laptop, seu rosto sério. Vamos precisar agir rápido. Com essas evidências, podemos entrar com uma ação judicial imediatamente. Mas conhecendo sua mãe, Gabriel, ela vai contra-atacar com tudo que tem. Então é guerra que ela quer, Gabriel respondeu, ainda embalando Lucas gentilmente. Pois dessa vez, ela escolheu a batalha errada. Ninguém vai tirar meu filho de mim, não agora que finalmente o encontrei. O bebê soltou outra risadinha, como se aprovasse as palavras do pai. E o som ecoou pela sala, marcando o início de uma nova fase na vida de todos os presentes. A verdade estava finalmente vindo à tona, e com ela, uma batalha que prometia abalar os alicerces da família Souza. Helena Souza estava em seu escritório no 20º andar da sede das empresas Souza, quando recebeu a ligação que mudaria seu dia. Alberto, o chefe de sua equipe de segurança particular, raramente a incomodava sem motivo, e sua voz tensa ao telefone indicava que algo sério havia acontecido. Senhora Souza, Juliana Costa está na mansão do seu filho, com uma criança. O som da xícara de porcelana batendo violentamente contra o pires ecoou pela sala. Helena manteve a compostura externa, mas seus olhos castanhos escureceram perigosamente. Quanto tempo? Eles entraram há cerca de 1 hora. O doutor Ricardo também está presente. Helena desligou o telefone sem responder. A presença de Ricardo, o advogado de Gabriel, significava que a situação era ainda mais grave do que imaginava. Levantou-se de sua cadeira de couro italiano e caminhou até a janela, observando a cidade que se estendia aos seus pés. 5 anos? Ela dedicara 5 anos para manter aquele segredo enterrado, para proteger o império que construíra com tanto cuidado. Não permitiria que uma arquiteta de origem humilde e seu bastardo destruíssem tudo. Carmen chamou sua secretária pelo interfone. Cancele todos os meus compromissos de hoje e chame Dr. Mendes imediatamente. Enquanto esperava seu advogado particular, Helena revisava mentalmente cada passo que dera para afastar Juliana. O dinheiro depositado mensalmente numa conta offshore, os investigadores particulares que a mantinham informada sobre cada movimento da jovem, as ameaças veladas à família Costa. Tudo havia sido meticulosamente planejado. Dr. Mendes chegou 15 minutos depois, seu terno cinza impecável, contrastando com o semblante preocupado. Ele era o único que conhecia todos os detalhes da operação para manter Juliana longe. Ela voltou. Helena anunciou sem preâmbulos. E está com Gabriel neste momento. O advogado empalideceu visivelmente. Com a criança? Sim. Helena serviu-se de um copo de uísque, algo que raramente fazia durante o dia. Preciso que você acione todos os nossos contatos. Juízes, promotores, quem for necessário. Não podemos permitir que ela estabeleça qualquer direito legal sobre o patrimônio dos Souza. Senhora Helena, Mendes começou cauteloso. Precisamos considerar que se houver um teste de paternidade, não me interessa. Helena cortou, sua voz afiada como uma lâmina.
Encontre algo no passado dela, crie algo se necessário, mas tire essa ameaça do meu caminho. Naquele momento, seu celular vibrou com uma mensagem de Gabriel. Precisamos conversar, agora. Helena sorriu amargamente. Seu filho sempre fora direto, como o pai. Fernando teria ficado orgulhoso dessa característica se estivesse vivo. Mas Fernando não estava ali para ver seu império ameaçado por um erro de juventude do filho. Doutor Mendes, prepare os documentos necessários para transferir 30% das ações da empresa para meu nome pessoal. Vamos precisar de garantias. O advogado a olhou surpreso, mas essas ações estão no Trust Fund de Gabriel e só podem ser acessadas com minha autorização até os 40 anos dele. Helena completou. Está no testamento de Fernando. Vamos usar isso como incentivo para uma conversa familiar. Enquanto Mendes saía para providenciar os documentos, Helena digitou uma resposta para o filho. Claro, querido. Venha jantar em casa hoje, às 8. Guardando o celular, ela abriu uma pasta em seu computador. Ali estavam todas as informações que coletara sobre Juliana nos últimos anos. Cada passo, cada decisão, cada pessoa com quem havia conversado. Helena sempre fora meticulosa em manter registros. Era assim que mantinha o controle. Um arquivo em particular chamou sua atenção. Fotos de Juliana em diferentes cidades, sempre com o bebê. Ver os olhos azuis da criança, tão semelhantes aos de seu filho, provocava uma sensação desconfortável que ela se recusava a nomear. O interfone tocou novamente. Senhora, sua filha está na linha. Helena permitiu-se um momento de surpresa. Beatriz, sua filha do primeiro casamento, raramente a procurava. Morando em Londres há anos, a primogênita mantinha apenas o contato mínimo necessário com a família. Beatriz, atendeu mantendo o tom neutro. É verdade? A voz de Beatriz soava tensa. Gabriel tem um filho? Como você? Ricardo me contou. Beatriz interrompeu. Meu Deus, mãe, como você pôde esconder um neto por tanto tempo? Helena sentiu a raiva crescer. Ricardo, claro que ele contaria a Beatriz. Os dois mantinham uma amizade próxima desde a faculdade. Não se meta nisso, Beatriz. Você escolheu ficar longe dos negócios da família. Isso não é sobre negócios, Beatriz explodiu. É sobre um bebê, meu sobrinho. E pelo que Ricardo me contou, você ameaçou, chantageou. Já chega, Helena cortou. Cuide da sua vida em Londres e deixe que eu cuido da nossa família aqui. O silêncio do outro lado da linha foi pesado. Quando Beatriz falou novamente, sua voz estava carregada de uma tristeza resignada. Você não mudou nada, não é? Ainda acha que pode controlar tudo e todos, mas dessa vez é diferente, mãe. Gabriel não é como eu. Ele não vai fugir. Helena desligou o telefone com força desnecessária. Suas mãos tremiam levemente quando alcançou novamente o copo de uísque. Beatriz estava certa em um ponto. Gabriel não fugiria. Ele era muito parecido com Fernando nesse aspecto, teimoso, determinado. Mas Helena não chegara onde estava sendo suave. Havia enfrentado conselhos administrativos dominados por homens. Sobrevivera a tentativas de takeover hostil. Reconstruíra um império após a morte do marido. Não seria uma jovem mãe solteira que a derrotaria. Seu celular vibrou novamente. Era uma mensagem de Alberto. Senhora, eles acabaram de sair da mansão. A moça e a criança estão com seu filho. Helena sorriu, um sorriso frio que não alcançava seus olhos. O jantar daquela noite seria interessante. Muito interessante. Carmen, chamou novamente sua secretária, prepare a casa para um jantar hoje à noite e ligue para o Dr. Mendes. Diga que quero aqueles documentos prontos até às 7. Voltando. À janela, Helena observou o sol da tarde refletindo nos arranha-céus de São Paulo. Em algum lugar lá embaixo, seu filho estava conhecendo a criança que ela tanto se esforçara para manter em segredo. Mas essa batalha estava apenas começando.
E Helena Souza nunca perdera uma guerra. A mansão dos Souza, no Jardim Europa, era uma construção imponente do início do século XX, preservada e modernizada ao longo das décadas, com o mesmo cuidado que Helena dedicava aos negócios da família. Naquela noite, a casa parecia ainda mais intimidante, suas luzes âmbar refletindo nas janelas como olhos vigilantes. Gabriel estacionou seu carro na entrada circular, observando a fachada da casa onde crescera. Após deixar Juliana e Lucas instalados em um flat de luxo com segurança, reforçada a pedido de Ricardo, ele havia passado o resto do dia digerindo as revelações do pendrive. Cada documento, cada e-mail, cada gravação revelava uma faceta ainda mais sombria das ações de sua mãe. Boa noite, Sr. Gabriel, cumprimentou Maria, a governanta que trabalhava para a família há mais de 2 décadas. Seus olhos revelavam uma mistura de carinho e preocupação que não passou despercebida. Dona Helena o aguarda na biblioteca, ela acrescentou, pegando seu casaco. A biblioteca sempre fora o santuário de Helena, o lugar onde ela planejava suas estratégias mais importantes. A escolha do local para o jantar não era coincidência. Ao entrar no aposento, Gabriel encontrou sua mãe sentada em sua poltrona favorita, um copo de vinho tinto na mão. A mesa lateral estava posta para 2, com a melhor porcelana da família. Querido, Helena sorriu, levantando-se para recebê-lo. Que bom que você veio. Gabriel ignorou a tentativa de abraço, caminhando diretamente para servir-se de um uísque. O líquido âmbar queimou em sua garganta, dando-lhe a coragem que precisava. Por quê? A pergunta saiu como um tiro. Por que esconder meu próprio filho de mim? Helena não demonstrou surpresa com a confrontação direta. Sentou-se novamente, ajustando elegantemente as pregas de seu vestido de seda. Você era jovem demais, Gabriel, imaturo. Um filho naquele momento teria destruído seu futuro, tudo o que construímos. Não, Gabriel cortou, virando-se para encará-la. Não tente transformar isso em proteção maternal. Vi os documentos, mãe, as ameaças, a chantagem, o dinheiro sujo. Você não estava me protegendo, estava protegendo seu controle. Um silêncio pesado caiu sobre a biblioteca. Através da janela, os sons da cidade pareciam distantes, como se o mundo exterior não existisse além daquelas paredes revestidas de livros. Você é igual seu pai, Helena finalmente falou, sua voz assumindo um tom mais duro, sempre vendo o mundo em preto e branco. Mas a realidade dos negócios, da nossa posição social, é muito mais complexa. Um neto, mãe, Gabriel enfatizou cada palavra. Você escondeu meu filho, privou Lucas de conhecer o pai por quase 1 ano de sua vida. Lucas, Helena pronunciou o nome como se provasse algo amargo. Já está chamando o menino pelo nome? E quanto aos testes de DNA, você tem certeza absoluta que essa criança é, e mesmo... Olhei nos olhos dele, Gabriel interrompeu, sua voz tremendo de raiva contida. Os mesmos olhos da vovó Sofia. Meus olhos. Mas você já sabia disso, não é? É por isso que manteve investigadores seguindo cada passo de Juliana durante a gravidez. Helena levantou-se, caminhando até uma mesa lateral, onde uma pasta de documentos aguardava. Já que estamos sendo diretos, vamos discutir negócios. Ela abriu a pasta, revelando uma série de documentos legais. Transferência de 30% das ações da empresa para minha titularidade pessoal. Como você sabe, o Trust Fund de seu pai só pode ser totalmente acessado quando você completar 40 anos. Até lá, preciso de garantias. Garantias? Gabriel riu. Sem humor. Garantias contra o quê? Contra eu assumir meu papel como pai? Contra decisões impulsivas que possam comprometer o futuro da empresa? Helena respondeu friamente. Aquela garota já está de olho na sua fortuna, Gabriel. Por que você acha que ela voltou justo agora? Ela voltou porque você não tem... Mas como ameaçá-la?
Gabriel explodiu, batendo o copo vazio na mesa com força. Os pais dela morreram, lembra? As pessoas que você usou como peões na sua chantagem. Um lampejo de algo. Culpa, talvez? Passou pelos olhos de Helena, mas desapareceu rapidamente. Acidentes acontecem, ela disse suavemente. Gabriel sentiu o sangue gelar em suas veias. O que você disse? Nada, Helena respondeu rapidamente. Apenas que o mundo dos negócios é imprevisível, como sua irmã Beatriz descobriu antes de fugir para Londres. Não meta Beatriz nisso, Gabriel advertiu. Ela saiu do país porque não aguentava mais suas manipulações. E agora eu entendo perfeitamente por quê. Helena aproximou-se do filho, seu perfume caro envolvendo-o como uma nuvem sufocante. Gabriel, querido, seja razoável. Assine os documentos, mantenha as coisas como estão. Podemos até estabelecer uma pensão generosa para a criança, garantir sua educação. Chega! Gabriel recuou, como se tivesse levado um tapa. Você ainda não entendeu, não é? Isso não é sobre dinheiro, é sobre família, sobre amor. Conceitos que você parece ter esquecido há muito tempo. Ele caminhou até a porta, parando apenas para um último olhar sobre o ombro. A partir de amanhã, vou entrar com o pedido de reconhecimento de paternidade. E então, vou descobrir exatamente o que aconteceu com os pais de Juliana naquele acidente. Se fizer isso, Helena chamou, sua voz cortante como gelo, vai descobrir que guerra verdadeira é, filho. Gabriel segurou a maçaneta com força, seus nós dos dedos brancos de tensão. Não, mãe. Você vai descobrir que algumas guerras não podem ser vencidas com dinheiro ou poder, porque pela primeira vez na vida estou lutando por algo que realmente importa. A porta da biblioteca fechou-se com um clique suave, deixando Helena sozinha com seus documentos e sua taça de vinho. Através do vidro da janela, ela observou o filho entrar em seu carro e partir, os pneus cantando no asfalto. Pegando seu celular, ela digitou uma mensagem rápida para Dr. Mendes. Ative o plano B, imediatamente. O reflexo de Helena no vidro da janela sorriu de volta para ela, um sorriso que não alcançava seus olhos. Se Gabriel queria guerra, ela daria a ele uma batalha que jamais esqueceria. O escritório de Ricardo fervilhava de atividade naquela manhã. 3 de seus melhores assistentes trabalhavam incansavelmente, revisando documentos e preparando petições, enquanto ele mesmo conduzia uma videochamada com Beatriz em Londres. Conseguia acesso aos arquivos antigos do papai. Beatriz explicava, seu rosto sério na tela do computador. Há algo estranho sobre as subsidiárias da empresa na época em que os pais da Juliana trabalhavam lá. Gabriel, que acompanhava a conversa em silêncio, observava através da janela o movimento da Avenida Paulista. Sua mente estava dividida entre a investigação em curso e a lembrança do sorriso de Lucas naquela manhã, quando ele passara para vê-lo no flat. Que tipo de irregularidades? Ricardo perguntou, ajustando os óculos. Transferências suspeitas, demissões em massa, logo após o acidente. Beatriz respondeu, folheando alguns papéis. E o mais interessante, a seguradora que cobriu o acidente dos Costa pertencia a um antigo sócio da mamãe. Gabriel virou-se bruscamente. Você está sugerindo que... Não estou sugerindo nada ainda. Beatriz interrompeu cautelosa. Mas acho que precisamos investigar mais a fundo. O acidente aconteceu em uma estrada praticamente deserta, sem testemunhas, e o caso foi encerrado com uma rapidez suspeita. Ricardo fez algumas anotações em seu tablet. Vou acionar nossos contatos na polícia rodoviária. Talvez ainda exista algum registro. A porta do escritório abriu-se repentinamente e Amanda, a assistente principal de Ricardo, entrou apressada. Doutor, acabaram de protocolar uma ação contra a senhora Juliana.
Helena Souza está pedindo a guarda provisória de Lucas, alegando que a mãe não tem condições financeiras e emocionais para criar a criança. O quê? Gabriel levantou-se, furioso. Ela não pode fazer isso. Tecnicamente pode, Ricardo respondeu, já acessando o processo em seu computador. E ela reuniu uma quantidade impressionante de evidências em tempo recorde. Relatórios psicológicos, avaliações financeiras, até mesmo depoimentos de pessoas que conviveram com Juliana nas cidades por onde ela passou. Todos comprados, obviamente, Beatriz comentou da tela. Gabriel pegou o celular, discando rapidamente. Preciso avisar Juliana. Ela precisa estar preparada. Espere, Ricardo o deteve. Tem mais. Helena também está pedindo uma medida cautelar para impedir que Juliana saia do estado com Lucas até o fim do processo. O silêncio que se seguiu foi pesado. Gabriel sabia exatamente o que sua mãe estava fazendo, cercando Juliana por todos os lados, usando o sistema legal como uma arma. Ricardo, Beatriz chamou, sua voz transmitindo urgência. Acabei de receber um e-mail antigo do papai. Você precisa ver isso. A tela da videochamada foi compartilhada, revelando um e-mail datado de 15 anos atrás. Era uma correspondência entre Fernando Souza e seu advogado pessoal, discutindo alterações em seu testamento. Em caso de Helena tentar transferir as ações principais para seu nome antes do prazo estabelecido, Ricardo leu em voz alta. Uma cláusula secreta será ativada, transferindo automaticamente o controle majoritário para Gabriel, independentemente de sua idade. Gabriel sentou-se lentamente, absorvendo a informação. Meu pai, ele previu que algo assim poderia acontecer? Fernando sempre foi mais perspicaz do que mamãe imaginava, Beatriz comentou. Ele deve ter percebido como ela estava se tornando depois que se casaram. O celular de Gabriel vibrou com uma mensagem de Juliana. Oficiais de justiça acabaram de sair daqui. Helena está pedindo minha internação psiquiátrica compulsória, alegando que sofro de transtorno persecutório e represento um risco para Lucas. Meu Deus! Gabriel murmurou, passando a mão pelos cabelos. Ela realmente vai tentar destruir Juliana. Não. Ricardo interviu, seu tom decidido. Não vai, porque agora temos algo que ela não esperava. A previsão de seu próprio marido sobre sua natureza controladora. Amanda retornou à sala com mais documentos. Doutor, encontramos algo nos registros da seguradora. O pagamento do seguro dos Costa foi feito para uma conta offshore, não para a família. E tem mais, outro assistente acrescentou entrando, com seu laptop. O mecânico que fez a última revisão no carro dos Costa antes do acidente desapareceu uma semana depois. Mudou-se para o Paraguai com a família inteira. Gabriel sentiu seu estômago revirar. As peças começavam a se encaixar, formando um quadro muito mais sombrio do que ele imaginara. Beatriz, ele chamou sua irmã na tela. Quanto tempo você precisa para voltar ao Brasil? Meu voo sai em 3 horas. Ela respondeu com um pequeno sorriso. Já estava com as malas prontas. Não vou deixar você enfrentar isso sozinho, maninho. Ricardo começou a organizar os documentos em sua mesa. Vamos precisar agir em várias frentes. Primeiro, uma contramedida à ação de guarda. Depois, vamos usar a cláusula do testamento como pressão. E paralelamente, Gabriel completou, sua voz carregada de determinação. Vamos descobrir exatamente o que aconteceu com os pais de Juliana naquela estrada. O som de sirenes na avenida chamou sua atenção para a janela. Lá embaixo, a cidade continuava seu ritmo frenético, alheia ao drama que se desenrolava nos escritórios acima. Em algum lugar dessa mesma cidade, sua mãe provavelmente já estava planejando seu próximo movimento. Mas pela primeira vez, desde que toda essa história começara, Gabriel sentia que tinha uma chance real de vencer.
Não seria fácil e certamente não seria limpo, mas ele estava preparado para lutar com todas as suas forças, por Lucas, por Juliana e pela verdade que seu pai, mesmo depois de morto, ajudaria a revelar. O flat de luxo onde Juliana estava, hospedada com Lucas, parecia uma fortaleza sitiada. 2 seguranças contratados por Gabriel montavam guarda discretamente no corredor, enquanto dentro do apartamento ela tentava manter a rotina do filho o mais normal possível, apesar das circunstâncias extraordinárias. "Pronto, meu amor", murmurou, terminando de trocar Lucas após seu banho da tarde. O bebê sorria, alheio à tempestade que se formava ao seu redor, interessado apenas no novo brinquedo que Gabriel trouxera mais cedo, um pequeno leão de pelúcia que já não largava mais. Uma batida suave na porta fez Juliana tensionar, mas relaxou ao ouvir a voz familiar de Beatriz. "Posso entrar?" A chegada da irmã de Gabriel havia sido uma surpresa bem-vinda. Beatriz trouxera consigo não apenas o apoio moral de que Juliana tanto precisava, mas também uma perspectiva única sobre Helena Souza. "Ele está cada vez mais parecido com Gabriel", Beatriz comentou, sentando-se próxima ao tapete de atividades onde Lucas brincava. "Tem o mesmo jeito de franzir a testa quando está concentrado." Juliana sorriu, observando seu filho. "É verdade. Às vezes é como ver uma versão em miniatura dele. Trouxe algo que você precisa ver", Beatriz disse, seu tom ficando mais sério. Ela retirou um tablet da bolsa e o entregou a Juliana. "São e-mails antigos do meu pai. Estava organizando os arquivos dele em Londres quando encontrei isso." Na tela, uma série de mensagens trocadas entre Fernando Souza e diferentes contatos revelava um homem cada vez mais preocupado com as ações de sua esposa. "Helena está mudando", Juliana leu em voz baixa. "O poder está consumindo-a de uma forma que começo a não reconhecer. Temo pelo futuro de nossos filhos se algo acontecer comigo." "Continue lendo", Beatriz incentivou suavemente. Juliana deslizou para o próximo e-mail, datado de apenas 2 semanas antes da morte de Fernando. Suas mãos tremeram ao ler o conteúdo. "Caro Dr. Mendes, após nossa última conversa, decidi realizar uma auditoria completa nas empresas. Há irregularidades graves nos registros da subsidiária Sul, especialmente relacionadas a um fundo de investimentos paralelo. Helena não pode saber desta investigação até termos todas as provas. Marcamos para a semana que vem? Atenciosamente, Fernando Souza." "Fernando morreu 3 dias depois deste e-mail", Beatriz explicou, sua voz embargada. "O laudo oficial diz ataque cardíaco, mas seu pai estava investigando algo que Helena queria esconder", Juliana completou, sua mente trabalhando rapidamente. "O mesmo fundo que depois foi usado para me pagar para ficar longe?" Um barulho de notificação interrompeu a conversa. Era uma mensagem de Gabriel. "Acabei de sair da delegacia. Encontramos o mecânico que trabalhou no carro dos seus pais." Juliana sentiu seu coração acelerar. Lucas, percebendo a mudança no ambiente, aproximou-se dela, buscando colo. "Ele falou?" A resposta demorou alguns segundos para chegar. "Sim, e não foi um acidente, Julie. Os freios foram adulterados. Ele tem provas." O mundo pareceu girar por um momento. Beatriz rapidamente pegou Lucas, permitindo que Juliana se apoiasse na parede, mais próxima. "Tem mais", Beatriz disse, mostrando seu próprio celular. "Ricardo acabou de me enviar isso. É um vídeo de segurança do dia do acidente. Estava arquivado em um servidor antigo da empresa. O vídeo, mesmo com qualidade baixa, mostrava claramente o carro dos pais de Juliana entrando na oficina. E depois, nas sombras da noite, uma figura feminina elegante conversando com um mecânico. "Helena", Juliana sussurrou, reconhecendo a silhueta inconfundível. Naquele momento, como se o universo conspirasse para intensificar ainda mais a situação, a campainha do flat tocou.
Um dos seguranças entrou rapidamente. Senhora Juliana, há uma equipe de assistentes sociais aqui, com uma ordem judicial para uma avaliação psicológica compulsória. Beatriz imediatamente se posicionou entre Juliana e a porta, Lucas seguro em seus braços. Eles não podem entrar sem um advogado presente. Ricardo está a caminho, o segurança informou, mas eles estão insistindo. Juliana olhou para seu filho, depois para o tablet com os e-mails de Fernando e finalmente para o vídeo no celular de Beatriz. Anos de medo e fuga haviam moldado seus instintos, mas agora algo diferente crescia em seu peito, uma determinação feroz. Não, ela disse, sua voz firme. Não vou mais correr, não vou mais me esconder. Pegou seu próprio celular e começou a digitar rapidamente. O que você está fazendo? Beatriz perguntou. Enviando tudo isso para a imprensa, Juliana respondeu, seus dedos voando sobre a tela. Todos os e-mails, o vídeo, as provas que reuni durante estes anos. Helena quer usar o sistema contra mim, então vamos ver como ela lida com a verdade vindo à tona publicamente. Mas isso pode ser perigoso, Beatriz advertiu, embora seus olhos brilhassem com uma mistura de admiração e aprovação. Mais perigoso que viver escondida? Que ter meus pais mortos? Juliana terminou de anexar os arquivos. Não, chega de sombras. Helena precisa aprender que não pode simplesmente destruir vidas para manter seu controle. Lucas soltou uma risadinha, como se aprovasse a decisão da mãe, e esticou os braços em sua direção. Juliana o pegou, respirando o perfume suave de seus cabelos. A verdade protege, ela murmurou, repetindo uma frase que seu pai costumava dizer. E já está mais que na hora da verdade sobre Helena Souza vir à luz. Com um último olhar para Beatriz, que assentiu em apoio, Juliana pressionou enviar. O som suave da mensagem partindo parecia ecoar com o peso da história que carregava. Uma história de poder, ganância, manipulação e morte que finalmente seria revelada ao mundo. Do lado de fora, os assistentes sociais continuavam insistindo para entrar. Mas agora, pela primeira vez em muito tempo, Juliana não sentia medo. A guerra que Helena iniciara estava prestes a ganhar um novo campo de batalha, a opinião pública. E desta vez, as armas seriam diferentes. A verdade, afinal, tinha um poder próprio, e nenhum império construído sobre mentiras poderia resistir, quando ela finalmente viesse à tona. A sala de reuniões no último andar das empresas Souza fervilhava com uma energia caótica. Executivos corriam de um lado para outro, telefones tocavam incessantemente e telas de televisão nas paredes transmitiam diferentes canais de notícias, todos cobrindo a mesma história bombástica. Império Souza sob suspeita, herdeira acusada de assassinato e manipulação. Helena Souza estava sentada à cabeceira da mesa de mogno. Seu rosto, uma máscara de calma que contrastava com o caos ao seu redor. Apenas o leve tremor em suas mãos, enquanto segurava uma xícara de chá, denunciava sua agitação interior. As ações da empresa já caíram 15% desde a abertura do mercado, informou um dos diretores financeiros, seu rosto pálido de preocupação. Os investidores estão em pânico. Os principais parceiros comerciais estão ligando, acrescentou outro executivo. Querem esclarecimentos imediatos. Helena colocou a xícara sobre a mesa com um movimento deliberadamente controlado. Dr. Mendes? O advogado que digitava furiosamente em seu laptop levantou os olhos. Já acionei nossa equipe de gerenciamento de crise, mas isto é diferente, Helena. As evidências são sólidas demais para simplesmente desacreditar. O vídeo da oficina está em todos os lugares, complementou sua assistente de relações públicas. As redes sociais estão em polvorosa. Justiça para Os Costa e Paz Império Souza cai são os assuntos mais comentados do momento. Um burburinho
Na porta chamou a atenção de todos. Gabriel entrou na sala, seguido por Ricardo e 2 oficiais de polícia. Senhora Helena Souza, um dos oficiais se adiantou. Temos um mandado para a apreensão de documentos e equipamentos eletrônicos relacionados à investigação do caso Costa. Helena levantou-se lentamente, seus olhos fixos em Gabriel. Então é assim que termina? Você permitindo que destruam tudo que construí? Não, mãe, Gabriel respondeu, sua voz carregada de uma tristeza pesada. Você mesma destruiu. Tudo. Cada mentira, cada manipulação, cada vida que você arruinou, foi você quem construiu este momento. Judith, os senhores podem começar pelo escritório principal. Ricardo orientou os policiais, entregando-lhes um documento. Todos os locais listados no mandado. Helena observou em silêncio, enquanto sua sala era invadida por oficiais e técnicos. Forenses. Anos de segredos cuidadosamente guardados estavam prestes a vir à tona. A reunião do conselho foi antecipada para esta tarde. Gabriel informou, sua voz profissional. Beatriz está voando de Londres para participar pessoalmente. Com as provas que temos sobre as irregularidades no fundo de investimentos, sua destituição é praticamente certa. Um sorriso amargo cruzou os lábios de Helena. Vocês realmente acham que podem me derrubar assim tão facilmente? Eu construí este império. Não, mãe! Uma nova voz interveio. Beatriz estava parada à porta, ainda com a bagagem de viagem ao seu lado. Papai construiu este império. Você apenas o corrompeu. O celular de Ricardo vibrou com uma mensagem. O juiz acabou de suspender todas as ações contra Juliana, ele anunciou. As acusações de instabilidade mental foram consideradas infundadas e maliciosas. E o mecânico? Helena perguntou, um último vestígio de desafio em sua voz. Prestou o depoimento completo à polícia, Gabriel respondeu. Inclusive sobre como você o ameaçou para que alterasse os freios do carro dos Costa. Ele guardou os e-mails, mãe. Todos eles. O som de vidro quebrando chamou a atenção de todos. A xícara de Helena havia escorregado de seus dedos, espalhando chá sobre documentos importantes. Eu só queria proteger nossa família, ela murmurou. Sua fachada de força finalmente começando a rachar. Manter tudo sob controle. Que família, mãe? Beatriz questionou aproximando-se. Você me afastou. Tentou controlar Gabriel. Mandou matar pessoas inocentes. Separou um pai de seu filho. Isso não é proteger uma família. É destruí-la. Através das janelas do escritório, o sol da tarde começava a se pôr sobre São Paulo, lançando sombras alongadas sobre a sala. Na televisão, repórteres continuavam detalhando as acusações contra Helena Souza, enquanto gráficos mostravam a queda livre das ações da empresa. Senhora, um dos policiais se aproximou. Precisaremos que a senhora nos acompanhe à delegacia para prestar depoimento. Helena ajeitou seu blazer impecável, um gesto automático de quem passou a vida mantendo as aparências. Posso ao menos pegar minha bolsa? Sinto muito, o oficial respondeu. A sala está lacrada para a perícia. Enquanto era conduzida para fora do escritório, Helena parou brevemente diante de Gabriel. Seu pai ficaria desapontado, ela disse, numa última tentativa de manipulação. Não, Gabriel respondeu suavemente. Papai deixou instruções claras sobre o que fazer se você tentasse tomar o controle total. Ele previu isso, mãe. Previu no que você se tornaria. As portas do elevador se fecharam, levando Helena e os policiais, e com eles, uma era das empresas Souza chegava ao fim. Gabriel sentiu o peso de todas as revelações sobre seus ombros, mas também um estranho senso de libertação. Seu telefone vibrou com uma mensagem de Juliana. Uma foto de Lucas sorrindo, brincando com seu leãozinho de pelúcia. Abaixo, apenas uma frase. Agora podemos realmente começar nossa história. Gabriel mostrou a foto para Beatriz, que sorriu entre lágrimas. Sabe, ela disse,
Acho que papai ficaria orgulhoso. Não pelo império que está desmoronando, mas pela verdade que finalmente veio à tona. Lá fora, o sol continuava seu caminho para o horizonte e São Paulo seguia seu ritmo frenético. Mas dentro daquela sala, entre os cacos de uma xícara quebrada e o burburinho de policiais coletando evidências, uma nova história começava a ser escrita. Uma história sobre verdade, justiça e redenção. Uma história sobre uma família que precisou se despedaçar para finalmente se reconstruir. Uma semana havia se passado desde a prisão preventiva de Helena Souza. A mansão dos Souza, antes um símbolo de poder e opressão, agora se transformava sob a luz suave de uma manhã de domingo. As pesadas cortinas que antes bloqueavam a luz natural foram abertas, permitindo que o sol iluminasse cada canto da casa. Juliana observava, emocionada, enquanto Gabriel e Lucas brincavam no jardim. O pequeno, que acabara de dar seus primeiros passos sem apoio, caminhava hesitante pela grama, perseguindo bolhas de sabão que o pai soprava no ar. Suas risadas cristalinas ecoavam pelo espaço, apagando anos de silêncio e segredos. É incrível como crianças podem transformar um ambiente, não é? Comentou Beatriz, aproximando-se com 2 xícaras de café. Ela havia decidido permanecer no Brasil por mais algumas semanas, ajudando na reorganização da empresa e, principalmente, reconectando-se com sua família. Às vezes parece que estamos em um sonho, Juliana confessou, aceitando a xícara oferecida. Como se a qualquer momento eu fosse acordar e ainda estar fugindo. Beatriz sentou-se ao seu lado no banco do jardim. Mas não está. Acabou, Julie. De verdade. No gramado, Lucas tropeçou e caiu sentado. Mas antes que pudesse chorar, Gabriel o pegou no colo, enchendo seu rostinho de beijos até transformar o choro iminente em gargalhadas. A cena era tão natural, tão pura, que por um momento era difícil acreditar em todo o drama que a precedera. Os advogados terminaram de revisar os documentos da empresa esta manhã, Beatriz comentou, seu tom mais sério. As evidências contra Helena são irrefutáveis. Além dos pais da Juliana, aparentemente houve outros acidentes ao longo dos anos. Juliana fechou os olhos por um momento, deixando a informação ser absorvida. Como alguém pode se transformar assim, fazer tanto mal? Poder, Gabriel respondeu, aproximando-se com Lucas no colo. O poder tem um jeito de corromper as pessoas aos poucos, tão sutilmente que elas nem percebem no que estão se transformando. Lucas estendeu os braços para a mãe, que o acolheu com um abraço apertado. O cheiro suave de seu shampoo infantil misturava-se com o aroma das flores do jardim, criando uma atmosfera de paz que há muito não existia naquele lugar. Recebi uma carta dela, Gabriel revelou sentando-se ao lado de Juliana. Da prisão. Beatriz e Juliana trocaram olhares preocupados. O que ela disse? Beatriz perguntou suavemente. Ela pediu perdão. Gabriel respondeu, sua voz carregada de emoções conflitantes. Não sei se por remorso verdadeiro ou por perceber que perdeu tudo, mas ela pediu perdão. Lucas, alheio à conversa dos adultos, brincava com um pequeno avião de brinquedo que encontrara no jardim. O som que fazia imitando o motor da aeronave proporcionava uma trilha sonora surreal para o momento. E como você se sente sobre isso? Juliana perguntou, sua mão livre encontrando a de Gabriel. Honestamente, não sei, ele admitiu. Parte de mim quer acreditar que ela pode mudar, que em algum lugar dentro dela ainda existe a mãe que eu conheci na infância. Mas outra parte nunca vai esquecer o que ela fez, Beatriz completou. E não deveria, Gabi. Perdoar não significa esquecer ou permitir que as pessoas voltem a nos machucar. O som de um carro se aproximando chamou a atenção do grupo. Era Ricardo, chegando para o almoço de domingo que havia se tornado uma tradição nas últimas semanas. Trouxe as notícias que vocês pediram,
ele anunciou, aproximando-se com uma pasta. O juiz aceitou nossa proposta de reestruturação da empresa. A nova diretoria será anunciada amanhã. Gabriel assentiu. Após a prisão de Helena, ele assumira temporariamente o comando das empresas Souza, mas sua primeira decisão foi iniciar uma transformação completa na gestão, tornando-a mais transparente e ética. E o Memorial Costa? Juliana perguntou, referindo-se ao projeto que haviam idealizado em homenagem a seus pais. Aprovado por unanimidade pelo Conselho, Ricardo sorriu. A construção do centro comunitário começa no mês que vem. Lucas, interessado no novo visitante, estendeu seu aviãozinho para Ricardo, que o pegou no colo com carinho. Era fascinante. Como o pequeno, mesmo tão jovem, parecia ter o dom de unir as pessoas ao seu redor. Sabia que seu pai adorava aviões? Ricardo comentou para Lucas. Ele tinha um pequeno muito parecido com esse quando era criança. Como você sabe disso? Gabriel perguntou surpreso. Encontrei algumas fotos antigas no escritório dele, Ricardo explicou. Na verdade, trouxe algumas para mostrar a vocês. O grupo se reuniu em torno das fotografias que Ricardo tirou da pasta. Imagens de um Gabriel criança, de Beatriz adolescente, de momentos felizes que pareciam pertencer a outra vida. Olha só, Beatriz apontou para uma foto em particular. Papai, no meu aniversário de 5 anos, foi a última festa que fizemos no jardim antes de Helena decidir que festas no jardim não eram apropriadas para nossa posição social. Gabriel completou, um sorriso triste nos lábios. Lucas, cansado das brincadeiras, aconchegou-se no colo da mãe, seus olhinhos azuis começando a pesar com sono. Juliana o embalou suavemente, cantarolando uma antiga canção de ninar. Sabe, Ricardo comentou, observando a cena. Em todos os anos que conheço vocês, nunca vi esta casa tão viva quanto agora. E era verdade. A mansão dos Souza, antes um monumento ao poder e ao controle, transformava-se aos poucos em um verdadeiro lar. As risadas de Lucas ecoavam pelos corredores. As conversas sinceras substituíam os silêncios tensos. E o amor, finalmente livre das amarras do medo e da manipulação, florescia como as rosas do jardim. Acho que é hora do soninho dele. Juliana murmurou, notando que Lucas havia adormecido. Vou com você, Gabriel ofereceu, levantando-se. Enquanto o casal se afastava com o filho, Beatriz e Ricardo permaneceram no jardim, organizando as fotos antigas. Você acha que eles vão ficar bem? Beatriz perguntou, observando seu irmão e Juliana desaparecerem dentro da casa. Ricardo sorriu, guardando a última fotografia. Acho que eles já estão. Às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. No quarto de Lucas, agora decorado com nuvens e aviõezinhos, Gabriel e Juliana colocavam o filho para dormir. O móvel sobre o berço girava suavemente, projetando pequenas estrelas no teto. Obrigada, Gabriel sussurrou, abraçando Juliana por trás enquanto observavam Lucas dormir. Pelo quê? Por não desistir. Por lutar. Por me dar a chance de ser pai. Juliana virou-se em seus braços, seus olhos encontrando os dele, os mesmos olhos que Lucas herdara, agora brilhando com amor e gratidão. Nós conseguimos, não é? Ela sorriu. Apesar de tudo, conseguimos nosso final feliz. Não. Gabriel corrigiu suavemente, beijando sua testa. Conseguimos nosso recomeço. Lá fora, o sol começava sua descida no horizonte de São Paulo, pintando o céu em tons de rosa e dourado. Um novo dia terminava, mas para a família que se reunia na antiga mansão dos Souza, cada pôr do sol trazia a promessa de um amanhã mais brilhante, livre das sombras do passado. A sede das empresas Souza emanava uma energia diferente naquela manhã.
Os funcionários notavam as mudanças não apenas nos novos quadros coloridos que substituíram as antigas fotografias em preto e branco de Helena, mas principalmente na atmosfera. O medo havia dado lugar à esperança. Gabriel atravessou o saguão principal, cumprimentando as pessoas pelo nome, um hábito que sua mãe sempre considerara abaixo de sua posição. Ao seu lado, Juliana carregava as plantas do novo Centro Comunitário Costa, que seria construído no terreno de uma antiga fábrica desativada da empresa. Os operários já começaram a preparação do terreno, ela explicou, espalhando as plantas sobre a mesa da sala de reuniões. A ideia é criar não apenas um memorial, mas um espaço vivo que realmente beneficie a comunidade. A sala foi se enchendo aos poucos. Além dos diretores habituais, agora havia representantes dos funcionários e líderes comunitários. Outra mudança implementada por Gabriel na gestão da empresa. Beatriz, que decidira assumir a diretoria de responsabilidade social, organizava suas anotações ao lado de Ricardo. Bom dia a todos, Gabriel iniciou a reunião. Hoje vamos discutir não apenas o centro comunitário, mas todas as mudanças estruturais que estamos implementando. Na tela principal, gráficos e números começaram a aparecer. Surpreendentemente, após a queda inicial das ações devido ao escândalo de Helena, a empresa começava a se recuperar. A transparência e as novas políticas de governança atraíam um novo tipo de investidor. Os programas de capacitação profissional já começaram em 3 unidades, Beatriz apresentou. E a resposta tem sido extraordinária. Temos mais de 1.000 inscritos só no primeiro mês. Um dos representantes dos funcionários levantou a mão. E quanto aos antigos colaboradores? Aqueles que foram demitidos durante a gestão anterior? Estamos realizando um processo de reavaliação caso a caso, Ricardo respondeu. Já identificamos dezenas de demissões injustas que serão revertidas, com compensação adequada. Juliana avançou para o centro da sala, apresentando os detalhes do centro comunitário. O projeto incluía não apenas áreas de lazer e cultura, mas também um centro de formação profissional e uma incubadora de pequenos negócios. O objetivo é criar oportunidades reais de desenvolvimento, ela explicou. Transformar o legado de dor dos meus pais em algo que possa beneficiar muitas famílias. Enquanto a apresentação continuava, Gabriel observava a transformação que se desenrolava diante de seus olhos. As mesmas paredes que antes testemunharam conspirações e manipulações, agora ecoavam com ideias de mudança e esperança. Seu telefone vibrou com uma mensagem da babá, uma foto de Lucas brincando no novo espaço infantil que haviam criado no prédio, onde os funcionários podiam deixar seus filhos durante o expediente. O pequeno sorria, rodeado de outras crianças, uma imagem que seria impensável na era de Helena. E quanto aos números? Questionou um dos diretores financeiros, trazendo Gabriel de volta ao momento presente. Ricardo projetou uma nova série de gráficos. As perdas iniciais foram compensadas pelo aumento da produtividade e pela redução de custos com processos judiciais e despesas especiais, que agora sabemos eram, na verdade, subornos e pagamentos ilegais. Mais importante, o que isso, Beatriz acrescentou, é a mudança na percepção pública. A Souza estava se tornando sinônimo de corrupção e medo. Agora estamos construindo uma nova reputação. Um burburinho de aprovação percorreu a sala. Muitos ali haviam trabalhado anos sob o regime de terror de Helena, sempre temendo por seus empregos, sempre olhando por sobre os ombros. Tem mais uma coisa, Gabriel anunciou levantando-se. Decidimos mudar o nome da empresa. Um silêncio surpreso caiu sobre a sala. A partir do próximo mês, seremos oficialmente Grupo Nova Era, ele continuou, porque não se trata apenas de uma mudança de gestão, mas de valores e princípios. Juliana sorriu, orgulhosa.
A decisão de abandonar o nome Souza havia sido difícil, mas necessária. Era uma forma de marcar definitivamente o fim de uma era e o início de outra. E o que aconteceu com ela? Alguém perguntou hesitantemente, referindo-se a Helena. Minha mãe está enfrentando as consequências de suas escolhas. Gabriel respondeu com seriedade. O processo judicial segue seu curso e ela terá um julgamento justo, algo que ela nem sempre garantiu a outros. A reunião continuou com discussões sobre os próximos passos da transformação. Quando finalmente terminou, já era fim de tarde. Gabriel e Juliana permaneceram na sala, observando o pôr do sol através das grandes janelas. Você acha que estamos no caminho certo? Ela perguntou, entrelaçando seus dedos nos dele. Gabriel puxou-a para perto, beijando suavemente sua testa. Acho que estamos criando algo que Lucas poderá herdar com orgulho, não com medo. Do lado de fora, São Paulo começava a acender suas luzes, milhares de pontos brilhantes na imensidão urbana. Em algum lugar naquela cidade, uma nova história estava sendo escrita. Não mais uma história de poder e controle, mas de redenção e esperança. Vamos buscar nosso filho? Juliana sugeriu, guardando as últimas plantas em sua pasta. Gabriel sorriu, pegando sua pasta. Ainda havia muito trabalho pela frente, muitas feridas para curar, muitas mudanças para implementar. Mas pela primeira vez em sua vida, ele não se sentia pressionado pelo peso das expectativas ou pelo medo do fracasso. Tinha encontrado algo mais valioso que todo o império que sua mãe construíra. Uma família verdadeira, baseada em amor e confiança. E era por essa família, por Lucas, por Juliana, por Beatriz e por todos que dependiam da empresa, que ele continuaria transformando o legado do Souza em algo do qual pudesse realmente se orgulhar. O Fórum Criminal da Barra Funda estava cercado por jornalistas naquela manhã. O julgamento de Helena Souza, que começaria em poucos minutos, havia se tornado o assunto mais comentado de São Paulo. Não era para menos. A queda de uma das mulheres mais poderosas do país, acusada de assassinato e diversos outros crimes, capturava a imaginação do público. Gabriel ajustou a gravata enquanto aguardava no corredor ao lado da sala de audiências. Juliana, sentada em um dos bancos de madeira, segurava sua mão livre. O contato era tanto apoio quanto âncora para ambos. Você não precisa fazer isso, ela disse suavemente. Posso testemunhar sozinha. Ele balançou a cabeça. Não, precisamos enfrentar isso juntos. Ricardo aproximou-se, carregando uma pasta grossa com documentos. Como assistente de acusação, ele havia passado meses preparando o caso contra Helena. Ela aceitou fazer uma declaração, informou em voz baixa. Antes do início formal do julgamento, Beatriz, que acabara de chegar, juntou-se ao grupo. Que tipo de declaração? Não sabemos, Ricardo respondeu. Mas o juiz permitiu. As portas da sala de audiências se abriram e eles foram convocados a entrar. O ambiente estava lotado. Jornalistas, advogados, curiosos e familiares das outras vítimas de Helena ocupavam cada espaço disponível. Helena já estava lá, sentada entre seus advogados. 3 meses de prisão preventiva haviam deixado marcas visíveis. Seu cabelo, antes impecavelmente tingido, mostrava raízes grisalhas e suas roupas, embora ainda elegantes, não tinham mais aquele ar de suprema autoridade. O juiz entrou e todos se levantaram. Após os procedimentos iniciais, ele se dirigiu a Helena. Senhora Souza, a senhora solicitou fazer uma declaração antes do início formal do julgamento. Tem a palavra. Helena levantou-se lentamente. Pela primeira vez desde sua prisão, seus olhos encontraram os de Gabriel. Meu filho, ela começou, sua voz mais suave do que qualquer um ali já ouvira. Quando você nasceu, prometi a mim mesma que faria qualquer coisa para protegê-lo.
para garantir seu futuro. Em algum momento, essa promessa se transformou em algo distorcido. Ela fez uma pausa, seus olhos agora voltados para Juliana. Não vou pedir perdão pelos meus crimes. Sei que o que fiz é imperdoável. Os Costa, eles eram pessoas boas que não mereciam o que aconteceu. Assim como Fernando não merecia. Um murmúrio percorreu a sala. Era a primeira vez que Helena admitia publicamente qualquer envolvimento na morte do marido. O poder, ela continuou, é como um veneno de ação lenta. Você não percebe que está sendo consumido até que seja tarde demais. Cada decisão questionável parece justificável no momento. Cada linha que você cruza parece necessária. Lágrimas, verdadeiras pela primeira vez em anos, começaram a escorrer por seu rosto. Gabriel, Beatriz, destruí nossa família tentando controlá-la, transformei amor em medo, proteção em prisão. E agora, ela olhou para onde Lucas estava, nos braços de Juliana. Agora só posso esperar que vocês construam algo melhor, das ruínas que deixei. O silêncio na sala era absoluto. Lucas, como se sentindo o peso do momento, mantinha-se extraordinariamente quieto, seus olhos azuis, os mesmos de Gabriel, os mesmos de sua bisavó, fixos na avó que mal conhecia. Meritíssimo, Helena voltou-se para o juiz. Não estou aqui para pedir clemência. Estou aqui para, pela primeira vez na minha vida, fazer a coisa certa. Quero confessar todos os meus crimes, sem reservas ou condições. O burburinho na sala aumentou. Os advogados de Helena pareciam chocados. Claramente não esperavam essa declaração. Não posso desfazer o que fiz, ela continuou. Não posso trazer os Costa de volta. Não posso apagar os anos que roubei de Juliana e Lucas, ou o sofrimento que causei a tantas famílias. Mas posso, ao menos, garantir que a verdade seja conhecida, que a justiça seja feita. Gabriel sentiu Juliana apertar sua mão com mais força. Beatriz, ao seu lado, soluçava silenciosamente. Peço apenas uma coisa, Helena concluiu, seus olhos novamente encontrando os do filho. Que vocês não deixem meus erros definirem seus caminhos. Que Lucas cresça sabendo que, às vezes, é preciso perder tudo para encontrar redenção. O juiz assentiu gravemente. Suas palavras estão registradas, senhora Souza. Podemos proceder com o julgamento? Helena sentou-se, parecendo de repente muito mais velha e cansada. Gabriel observou a mulher que durante tanto tempo temeu e admirou, agora reduzida a uma sombra de si mesma. Não havia satisfação em vê-la assim, apenas uma tristeza profunda pelo desperdício de tanto potencial, tanto amor transformado em obsessão. Lucas escolheu esse momento para fazer um pequeno barulho, esticando os braços na direção do pai. Gabriel o pegou, sentindo o peso reconfortante de seu filho contra seu peito. Papai, Lucas murmurou, uma das poucas palavras que já conseguia dizer claramente. Naquele momento, enquanto o julgamento formalmente começava, Gabriel entendeu que o verdadeiro veredito já havia sido dado. Não pelo juiz ou pelo júri, mas pelo tempo. Esse juiz implacável que revela todas as verdades, que transforma impérios em pó e abre caminho para novos começos. Helena Souza enfrentaria a justiça dos homens por seus crimes. Mas sua maior punição talvez fosse testemunhar das sombras de sua cela, a família que ela tentou controlar, finalmente florescer, livre das amarras do medo e da manipulação que ela própria criara. A noite caía sobre São Paulo, quando a família finalmente retornou à mansão após o primeiro dia do julgamento. O depoimento inesperado de Helena havia deixado todos emocionalmente exaustos, cada um processando as revelações à sua maneira. Gabriel estava no escritório que antes pertencera a seu pai, uma taça de vinho intocada sobre a mesa antiga. Através da porta entreaberta, podia ouvir as risadas de Lucas vindas do quarto, onde Juliana tentava colocá-lo para dormir.
Aquele som inocente parecia um bálsamo para seu coração turbulento. Ainda acordado? Beatriz perguntou, entrando silenciosamente na sala. Ela também parecia cansada, mas havia uma serenidade em seus olhos que não estava presente antes. Não consigo parar de pensar no que ela disse, Gabriel admitiu, girando a taça entre os dedos. Sobre o papai. Beatriz sentou-se na poltrona em frente à dele, puxando os joelhos contra o peito, um gesto que lembrava sua adolescência, quando os dois se escondiam ali para conversar longe dos ouvidos de Helena. Você acha que ela teve algo a ver com a morte dele? Não sei, Gabriel respondeu honestamente. Mas explica muita coisa. Como ela assumiu o controle tão rapidamente? Como todos os documentos importantes já estavam preparados. Um leve toque na porta interrompeu a conversa. Era Juliana carregando uma bandeja com chá e biscoitos. Lucas finalmente dormiu, ela anunciou, colocando a bandeja sobre a mesa. Ele estava agitado hoje. Acho que sentiu toda a atenção. Gabriel estendeu a mão para ela, puxando-a para sentar-se ao seu lado. Como você está? Depois de tudo, Juliana respirou fundo antes de responder. É estranho. Por anos, imaginei, Helena como esse monstro todo-poderoso, essa força imparável que destruiu minha vida, vê-la hoje tão humana, tão quebrada. Ela ainda é responsável por seus atos, Beatriz lembrou suavemente. A confissão não apaga o que ela fez. Não, Juliana concordou, mas talvez nos ajude a seguir em frente. Saber que ela ao menos reconhece o mal que causou. O silêncio, que se seguiu, foi interrompido pelo som suave de passos no corredor. Ricardo apareceu à porta, ainda em seu terno do tribunal, embora a gravata já estivesse frouxa. Desculpem a hora, ele disse, mas achei que vocês gostariam de saber. O júri será dispensado. Como assim? Gabriel perguntou, endireitando-se na cadeira. Com a confissão completa de Helena e todas as provas que temos, o juiz decidiu que não há necessidade de um julgamento prolongado. Ela será sentenciada diretamente. Juliana levou a mão aos lábios. Quanto tempo? Pelos crimes confessados? Provavelmente entre 20 e 30 anos. A realidade daquele número pairou pesadamente sobre todos. Helena tinha 62 anos. Uma sentença assim significava que ela provavelmente passaria o resto de sua vida na prisão. Tem mais uma coisa, Ricardo continuou, tirando um envelope do bolso interno do paletó. Helena pediu para entregar isso a vocês. Foi escrito antes da audiência de hoje. Gabriel pegou o envelope com hesitação. O papel era fino, diferente do papel timbrado caro que sua mãe sempre usara. A caligrafia, no entanto, era inconfundível. Quer que eu leia? Beatriz ofereceu, vendo a hesitação do irmão. Ele assentiu, passando o envelope para ela. Beatriz abriu-o cuidadosamente e começou a ler. Meus queridos filhos, quando vocês lerem esta carta, já terei confessado meus crimes perante o juiz. Não é um ato de nobreza tardia, mas de necessidade. A necessidade de finalmente libertar, não apenas vocês, mas a mim mesma, do peso de tantas mentiras. Gabriel, meu filho, você sempre foi mais parecido com seu pai do que jamais admiti. A mesma integridade, a mesma capacidade de ver o bem nos outros. Peço que use essas qualidades para reconstruir não apenas a empresa, mas nossa família, do jeito certo desta vez. Beatriz, minha primeira, que eu afastei com meu controle sufocante. Sua força sempre esteve em sua capacidade de dizer não, de buscar seu próprio caminho. Nunca deixe ninguém, nem mesmo a memória do que fiz, impedir você de seguir seu coração. Juliana, você que eu tentei destruir e que, no entanto, se provou mais forte do que qualquer ameaça que eu pudesse fazer. Cuide deles. Cuide do meu neto. Ensine a ele que poder verdadeiro vem não do medo, mas do amor. E Lucas, meu pequeno Lucas,
que mal me conhecerá. Que você cresça sabendo que sua existência, mesmo que eu tenha lutado tanto contra ela, acabou sendo a salvação de nossa família. Você é a prova viva de que, às vezes, precisamos perder uma batalha para vencer a guerra mais importante, a batalha pela nossa própria humanidade. Não peço perdão. Não tenho esse direito. Peço apenas que vocês encontrem paz, que construam algo melhor das ruínas que deixei. E que talvez um dia, quando olharem para trás, possam lembrar que mesmo nos momentos mais sombrios, havia uma mãe que, embora da maneira mais equivocada possível, amava vocês mais que tudo. Com amor e arrependimento, Helena. Quando Beatriz terminou de ler, lágrimas silenciosas corriam por seu rosto. Gabriel havia se levantado e estava junto à janela, suas costas rígidas com emoção contida. Juliana segurava a mão de Ricardo, que também parecia profundamente afetado. "O que fazemos agora?" Beatriz perguntou, sua voz pequena na vastidão do escritório. Foi Juliana quem respondeu, levantando-se para abraçar Gabriel por trás. "Fazemos exatamente o que ela pediu. Construímos algo melhor, não por ela, mas por nós, por Lucas, pelo futuro." Um choro suave veio pelo monitor do bebê, e Gabriel imediatamente se virou em direção à porta. "Eu vou", ele disse, sua voz rouca. Enquanto o observavam sair, os outros permaneceram em silêncio, cada um absorvendo o peso daquele momento. Lá fora, a cidade continuava seu ritmo incessante, alheia ao drama que se desenrolava dentro daquelas paredes. Mas algo havia mudado. Uma página havia sido virada, e embora as cicatrizes permanecessem, talvez, apenas talvez, o processo de cura pudesse finalmente começar. O Centro Comunitário Costa resplandecia sob o sol da manhã. O edifício, com suas linhas modernas e sustentáveis, era um testemunho do talento arquitetônico de Juliana e da nova direção que o Grupo Nova Era estava tomando. Grandes janelas refletiam o céu azul de São Paulo, enquanto áreas verdes circundavam o complexo, criando um oásis urbano no antigo terreno industrial. "Mamãe, olha!" Lucas exclamou, agora com quase 2 anos, apontando para o mural colorido que decorava a entrada principal. A obra de arte retratava Roberto e Marina Costa, os pais de Juliana, cercados por símbolos de educação, cultura e esperança. Juliana segurou a mão do filho, sentindo uma mistura de orgulho e saudade. "São seus avós, meu amor. Eles teriam adorado conhecer você." Gabriel aproximou-se, ajustando a gravata. A cerimônia de inauguração começaria em 1 hora, e já era possível ver pessoas chegando. Moradores da comunidade, funcionários, jornalistas e autoridades. "O pessoal da cooperativa de artesãos já está organizando a exposição no 2º andar", ele informou. "E a primeira turma do curso técnico está com todos os lugares preenchidos." Beatriz emergiu do prédio, carregando uma prancheta e dando instruções em seu fone de ouvido. Nos últimos meses, ela havia se dedicado integralmente ao projeto, transformando o centro comunitário em muito mais que um memorial. Os representantes das outras empresas parceiras acabaram de chegar, ela anunciou, fazendo uma pausa para dar um beijo em Lucas. "Acho que nunca vi tanto CEO disposto a investir em projeto social." "É porque agora eles sabem que responsabilidade social não é só marketing", Ricardo comentou, aproximando-se do grupo. "É uma transformação real." O Centro Comunitário Costa havia se tornado um modelo de projeto social corporativo. Além dos cursos profissionalizantes e da incubadora de negócios, o espaço abrigava uma biblioteca pública, um teatro, salas de música e um centro de apoio jurídico gratuito para a comunidade. "Senhora Juliana", uma jovem funcionária chamou. "A senhora poderia vir até o auditório? Precisamos verificar o vídeo da apresentação." Juliana assentiu, entregando Lucas aos cuidados de Beatriz. O vídeo em questão era uma homenagem aos seus pais,
contando sua história não como vítimas, mas como inspiração para a mudança. Enquanto caminhava pelos corredores do centro, Juliana observava os detalhes que havia incorporado ao projeto. As cores vibrantes que sua mãe tanto amava, o design funcional que agradaria seu pai, engenheiro por formação. Cada elemento havia sido pensado para honrar não apenas sua memória, mas seus valores. No auditório, o técnico de audiovisual fazia os últimos ajustes. Na tela, imagens de Roberto e Marina Costa em momentos felizes se alternavam com fotos da construção do centro e depoimentos de pessoas da comunidade. Está perfeito, Juliana aprovou, sentindo lágrimas nos olhos ao ver o sorriso de seus pais congelado no tempo. Quando retornou à entrada principal, encontrou uma cena que aqueceu seu coração. Lucas explicando muito seriamente a Gabriel e Ricardo como funcionava o chafariz interativo que haviam instalado no pátio. E a aguadança, papai. Ele gesticulava animadamente, seu português ainda mesclado com palavras inventadas próprias de sua idade. Incrível como ele já entende o conceito básico de causa e efeito. Ricardo observou, sempre o analítico. Gabriel sorriu orgulhoso. Ele puxou a mãe, mesmo jeito de observar tudo, de querer entender como as coisas funcionam. O som de helicópteros aproximando-se anunciava a chegada da imprensa. Em poucos minutos, o espaço começou a se encher. Famílias da comunidade, empresários, políticos, uma mistura improvável que representava exatamente o que o centro se propunha a ser: um ponto de encontro, um lugar de transformação. Beatriz reuniu todos para um último briefing antes da cerimônia. Lembrem-se, hoje não é sobre o passado, é sobre o futuro que estamos construindo. Juliana sentiu Gabriel apertar sua mão. Juntos, observaram Lucas correndo pelo pátio, sua risada ecoando pelo espaço. Em algum lugar, pensou ela, seus pais estariam sorrindo. Está na hora, Ricardo anunciou suavemente. O grupo se dirigiu ao palco montado no auditório principal. Enquanto caminhavam, Juliana não pôde deixar de pensar em como a vida dava voltas. Das ameaças de Helena ao presente momento, da dor à esperança, da destruição à reconstrução. Lucas, agora no colo de Beatriz, acenou do primeiro assento da plateia. Seus olhos azuis, tão parecidos com os do pai, brilhavam de excitação com todo o movimento. Gabriel tomou seu lugar ao microfone, o novo logo do Grupo Nova Era projetado atrás dele. Sua voz, quando começou a falar, carregava a força tranquila de quem finalmente encontrou seu verdadeiro propósito. Bem-vindos ao Centro Comunitário Costa. Este lugar nasce não apenas como um memorial ou um projeto social, mas como um símbolo de transformação. Aqui, honramos o passado construindo um futuro melhor. Juliana, ao seu lado, observava a plateia. Rostos esperançosos, sorrisos genuínos, olhares de expectativa. Ali estava a verdadeira herança que deixariam para Lucas. Não um império construído sobre medo e poder, mas uma comunidade unida pela possibilidade de mudança. O Centro Comunitário Costa não era apenas um prédio. Era uma promessa cumprida. Um sonho realizado, uma ferida transformada em jardim. Era a prova viva de que mesmo das histórias mais dolorosas podem nascer novos começos. E enquanto a cerimônia prosseguia, lá fora, a cidade continuava seu ritmo, mas agora com um novo ponto de luz em seu horizonte. Um lugar onde o passado não era esquecido, mas transformado. Onde o futuro não era temido, mas construído. Onde uma família, outrora quebrada, havia encontrado sua verdadeira força na capacidade de recomeçar. Um ano havia se passado desde a inauguração do Centro Comunitário Costa. O local, que começara como um projeto ambicioso, agora pulsava com vida própria. Naquela tarde de domingo, enquanto o sol de outono pintava o céu de São Paulo em tons dourados, a família se reunia para uma celebração especial.
o segundo aniversário de Lucas. O jardim da mansão dos Souza, agora simplesmente conhecida como a casa da família, estava decorado com balões coloridos e mesas espalhadas pelo gramado. Diferente das antigas festas formais que Helena costumava organizar, esta era uma celebração cheia de risadas de crianças, música alegre e a simplicidade que só o amor verdadeiro pode trazer. Lucas, vestido uma camiseta com um leão estampado, seu animal favorito, corria entre os convidados com outras crianças, sua risada cristalina ecoando pelo espaço. Algumas eram filhas de funcionários do centro comunitário, outras da creche, que agora funcionava no grupo Nova Era. Para ele, não existiam barreiras sociais, apenas amigos para brincar. Ele está cada vez mais parecido com você, Beatriz comentou, aproximando-se de Gabriel com um copo de limonada. Não só fisicamente, mas no jeito de ser, aquela forma de cuidar dos outros. Gabriel sorriu, observando seu filho parar suas brincadeiras para ajudar uma menina mais nova que havia tropeçado. Acho que ele tem muito mais da Juliana nisso, aquela sensibilidade natural. Do outro lado do jardim, Juliana conversava com um grupo de mães. Seu trabalho no centro comunitário havia criado laços profundos com a comunidade, transformando antigas barreiras sociais em pontes de compreensão e apoio mútuo. Ricardo, que acabara de chegar com sua nova namorada, trazia mais uma surpresa para Lucas, um pequeno violão de brinquedo. Nunca é cedo demais para começar com música, ele justificou, enquanto o menino explorava o instrumento com olhos maravilhados. A festa continuou pela tarde, com momentos que ficariam guardados na memória de todos. O bolo, decorado com uma selva em miniatura. As crianças brincando de pega-pega entre as árvores antigas do jardim. Os adultos, compartilhando histórias e risadas, criando novas amizades. Quando o céu começou a ganhar tons de crepúsculo e os convidados começaram a se despedir, Juliana encontrou Gabriel sentado no antigo banco do jardim, observando Lucas, que, exausto de tanto brincar, havia adormecido no colo de Beatriz. No que está pensando? Ela perguntou, sentando-se ao seu lado. Em como a vida dá voltas, ele respondeu, puxando-a para perto. Há 2 anos, quando você apareceu naquele portão com Lucas, eu pensei que meu mundo estava desmoronando. Mal sabia que estava apenas começando. Juliana apoiou a cabeça em seu ombro, respirando o perfume familiar que tanto amava. Às vezes me pergunto se os meus pais podem ver tudo isso, ver como transformamos tanta dor em algo bonito. Tenho certeza que sim, Gabriel respondeu suavemente. E acho que finalmente entendi algo que meu pai sempre dizia, que o verdadeiro legado não está nos bens que deixamos, mas nas vidas que tocamos. Lucas mexeu-se no colo de Beatriz, murmurando algo em seu sono. Ela o trouxe até os pais, entregando-o gentilmente a Juliana. Sabem, Beatriz comentou, sentando-se com eles, recebi uma carta de mamãe ontem. Gabriel e Juliana trocaram olhares. Helena, cumprindo sua sentença, mantinha contato esporádico através de cartas, sempre respeitando os limites que a família estabelecera. Ela está diferente, Beatriz continuou. As cartas não têm mais aquele tom de manipulação de antes. Acho que ela finalmente está encontrando paz. Talvez um dia, Gabriel refletiu, acariciando os cabelos de Lucas. Quando ele for mais velho, possamos contar toda a história. Não para manter viva a mágoa, mas para que ele entenda o valor do perdão, da transformação. O último raio de sol do dia atravessou as copas das árvores, iluminando o rosto adormecido de Lucas. Naquele momento, era possível ver claramente os traços de todas as gerações que o precederam. Os olhos dos Souza, o sorriso dos Costa, a força de 2 famílias que o destino decidiu unir. Sabe o que mais me emociona? Juliana perguntou, sua voz suave, para não acordar o filho.
ver como o centro está realmente mudando vidas. Cada história de sucesso, cada pessoa que consegue uma oportunidade melhor, é como se meus pais continuassem vivos através do bem que está sendo feito. E através de Lucas, Gabriel acrescentou. Cada vez que ele sorri, cada vez que demonstra aquela bondade natural, é como se todos eles estivessem um pouco presentes. O jardim estava agora silencioso. Apenas o som distante da cidade e o suave farfalhar das folhas ao vento. As mesas, ainda com restos da festa, os balões balançando suavemente na brisa do entardecer, tudo criava uma cena de paz doméstica que anos antes pareceria impossível naquela casa. Vamos, Beatriz sugeriu, levantando-se. Está ficando frio para ele aqui fora. Enquanto caminhavam para dentro da casa, cada um carregando memórias diferentes daquele dia especial, era impossível não sentir que um ciclo havia se completado. Das sombras do passado, uma nova história havia emergido, não perfeita, mas real. Não livre de cicatrizes, mas mais forte por causa delas. Lucas remexeu-se novamente, abrindo brevemente seus olhos azuis antes de voltar a dormir. Naquele olhar inocente estava a promessa de um futuro diferente, construído não sobre poder e controle, mas sobre amor e compreensão. E assim, enquanto a noite caía sobre São Paulo, a antiga mansão dos Souza, agora um verdadeiro lar, abraçava seus moradores com a certeza de que, às vezes, os finais mais felizes não são aqueles escritos nos contos de fadas, mas os que construímos dia após dia com coragem, perdão e, acima de tudo, amor. Espero que você tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para não perder mais histórias como esta. Deixe um like e comente abaixo o que achou da história. Nos vemos no próximo vídeo.